Hoje a gente vai falar um pouco sobre a esfera. Bom, vamos tentar definir o que é uma esfera. Vamos considerar um ponto P no espaço qualquer, ou ponto C, por exemplo, e pontos P, como eu falei, do espaço, de modo que esses pontos P estejam a uma distância fixa desse ponto C dado. Então essa distância CP aqui é uma distância fixa. Então qualquer ponto sobre essa superfície de laranja tem o mesmo valor que a distância CP. Essa distância CP é chamado de raio da esfera, né? E C é o centro da esfera. Então C é o centro e CP, que é um segmento, é o raio da esfera. Então qualquer ponto na superfície laranja aqui me dá uma superfície esférica ou esfera, certo? Repare que a gente poderia ter obtido essa mesma ideia se a gente tivesse, por exemplo, pensado num eixo que passe por C e por P, um eixo aqui, uma reta, e aí a gente define um ponto P aqui, vamos chamar esse P de P', onde P' nesse caso vai ser o nosso diâmetro da esfera, de modo que se CP vale R, então pensando que CP é igual a R, onde R é o raio da esfera, então a gente vai ter P' igual a 2R, onde 2R é o diâmetro. Mas voltando à nossa ideia do eixo, se eu tiver uma reta que passe por P', C e P, né, essa reta vai funcionar como eixo, e se a gente usa um plano que corte a esfera, né, exatamente passando por esse eixo, teremos uma circunferência aqui. Essa circunferência é chamada de circunferência máxima, ou também de círculo máximo, se pensarmos no disco. Se a gente gira esse círculo em torno desse eixo, pensando que a gente está no espaço, então esse eixo aqui ele continua, e a gente está girando em torno desse eixo, a gente tem um círculo girando em torno do seu diâmetro. E aí a gente desenha uma superfície esférica. A gente pode pensar na superfície esférica também dessa maneira. Tá? Mas a definição que pega o ponto fixo e pontos no espaço que estão à mesma distância também já é suficiente. Qualquer ponto da superfície esférica, né, ele está sempre à mesma distância, que é o nosso raio R. Muito bem, qual é a área total de uma superfície esférica? Né? Qual é a área total de uma esfera? Vale sempre AT ao quadrado, vale sempre AT igual a 4πr ao quadrado. Então vamos a um exemplo aqui, em que eu tenho o raio da esfera igual a 3 e quero calcular a área total. Basta substituir nessa expressão, então eu vou ter a área total igual a 4π vezes o raio, que é 3 ao quadrado, isso vai me dar 9 vezes 4, 36π unidades de área. Nesses casos, não é legal você substituir o π por uma aproximação. Então, π igual a 3, somente se o enunciado pedir que você faça isso. Normalmente, a gente faz isso quando a gente está num problema prático e quer calcular alguma coisa relacionada ao volume de um recipiente ou coisa do tipo. Tá? Mas, em geral, deixa o valor de π como sendo π mesmo. Não use uma aproximação para ele. Tá? Então, tá aí. A área total vale 4πr ao quadrado. Então, se o raio é 3, a área total será de 36π unidades de área. Bom, e o volume de uma esfera? O volume da esfera ele é dado por 4/3 de π vezes r ao cubo.
Então, em mais um exemplo, vamos considerar que o raio vale 2. Se o raio vale 2, qual deve ser o volume? Bom, o volume, dessa vez, vai ser 4/3, então V igual a 4/3 de π vezes o raio, que é 2, ao cubo. Ou seja, 8 vezes 4, 32π sobre 3. De novo, né? E aqui unidade de volume. Aqui, de novo, né? Não vale a pena substituir o π por 3, a não ser que o enunciado diga isso. E aí sim a gente poderia simplificar aqui. Então, de forma aproximada, né, realmente o volume dessa esfera, com algum erro pequeno, seria de 32 unidades de volume. Tá? Mas não faça isso a não ser que o enunciado peça. Ok. Continuando aqui, digamos que agora a gente tem uma semisfera. O que é uma semisfera? Como o próprio nome diz, é a metade de uma esfera, como se você seccionasse a esfera por um plano, de modo que o plano passe pelo centro da esfera. Então aqui é o centro, isso aqui é o raio, então aqui é um ponto P qualquer, e na base a gente tem, né, uma circunferência cujo diâmetro é o mesmo diâmetro da esfera. Bom, qual é a área total? Aqui é preciso tomar cuidado porque a área total vai ser a metade da área total de uma esfera, ou seja, 4πr² dividido por 2, porém adicionado de πr², porque não se pode esquecer que na base a gente tem um círculo fechando a semisfera. Então, se é uma superfície de semisfera e é fechada, né, então, se é uma superfície fechada, aqui embaixo eu tenho um círculo. E aí eu preciso adicionar a área desse círculo à área da casca esférica aqui, né, por fora, que é metade da área da esfera. Então eu fico com 2πr² mais πr². Isso vai me dar, no total, aqui, vai me dar 3πr². O volume, aí sim a gente pode pensar na metade do volume da esfera, então 4/3 de πr², 4/3 vezes a metade. Isso vai me dar 2πr² sobre 3. Então, de fato, se a gente tem uma semisfera, o volume é a metade do volume, mas cuidado, né? A área total não é 2πr². A área total é 2πr² mais πr², que aqui, ó, né, é a área da base, vamos dizer assim. Então eu tenho que adicionar a área da base, por isso aqui é 3 e não 2. Ok? É isso então, a gente falou um pouco sobre o volume, falou um pouco sobre a área total, sobre alguns elementos na esfera, né, como o diâmetro, o raio, o círculo máximo, que é esse círculo definido aqui por um plano que pode girar e definir uma superfície esférica, e isso é suficiente para você iniciar os seus estudos sobre a esfera e seus elementos. Ok? Eu fico por aqui, até o próximo vídeo, espero que tenham gostado e tchau!